Olá, investidores! Quase 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial. Esse é o alcance da Meta Platforms. Mas hoje, investir na Meta é investir em um paradoxo. De um lado, temos uma das máquinas de publicidade mais lucrativas da história, agora turbinada por uma inteligência artificial que gera dezenas de bilhões em lucro. Do outro, uma aposta pessoal, controversa e multibilionária de seu fundador no metaverso, que queima dinheiro a um ritmo alucinante. E o mais importante, graças a uma estrutura de ações especial, só existe uma pessoa que pode decidir o destino da empresa: Mark Zuckerberg. E aí que as coisas começam a ficar interessantes e ao mesmo tempo arriscadas para o investidor. A pergunta para o investidor é: você acredita no negócio de publicidade, uma máquina de fazer dinheiro, ou em seu fundador? Neste vídeo, faremos uma análise da Meta. Vamos explorar 1. A estratégia de duas caras. Como a IA gera dinheiro hoje e suas promessas para o futuro, em contraste direto com o risco do metaverso. 2. A fortaleza financeira. A base sólida que permite à Meta fazer essas apostas ousadas. 3. O fosso e o risco central. A vantagem competitiva da empresa e o risco de governança representado pelo controle de Zuckerberg. Fique conosco para entender a batalha que definirá o futuro da Meta. A estratégia de duas caras da Meta. A estratégia da Meta é usar uma fonte de dinheiro colossal para financiar um sonho caríssimo. Vamos entender as duas partes dessa equação. A máquina de dinheiro turbinada pela IA. Primeiro, a família de aplicativos: Facebook, Instagram, WhatsApp. O modelo de negócio é a publicidade, e a inteligência artificial é o seu novo combustível de foguete. Para alimentar essa IA, a Meta projeta um capex de até 72 bilhões de dólares para 2025. Uma parte gigantesca desse valor vai para a compra de dezenas de milhares de chips de IA da NVIDIA e para a construção dos data centers. Esse investimento massivo se paga de duas formas hoje: melhorando o seu feed com Reels para manter seu engajamento e com ferramentas como o Advantage Plus, que usam IA para encontrar clientes para anunciantes com uma eficiência sem precedentes, fazendo com que invistam mais dinheiro na plataforma. Perspectivas futuras: onde a IA pode levar a Meta. Os 72 bilhões de dólares não são apenas para otimizar os anúncios de hoje. A Meta está plantando as sementes para novos modelos de negócios baseados em IA. Primeiro, o assistente Meta IA. Ele já está integrado ao WhatsApp, Messenger e Instagram. A visão é clara: criar um assistente tão útil que você nunca precise sair dos aplicativos da Meta. Você poderá planejar viagens, pedir recomendações, gerar imagens e, eventualmente, comprar produtos e serviços diretamente através de uma conversa. A monetização futura aqui pode vir de APIs, softwares que se comunicam e trocam informações entre si para empresas, transações de e-commerce ou resultados patrocinados. Segundo, a IA generativa para empresas e criadores. Imagine ferramentas de IA que permitem a uma pequena empresa criar uma campanha de marketing inteira, vídeos, imagens, textos, com apenas alguns cliques, dentro do ecossistema da Meta. Isso pode se tornar uma nova linha de receita de assinatura, SaaS. E por fim, a IA é a ponte para o metaverso. Um mundo virtual vasto e interessante não pode ser construído manualmente. Será a IA generativa que irá criar boa parte desses mundos, avatares e personagens, tornando a visão do metaverso tecnicamente viável. O metaverso, a aposta cara e controversa. E isso nos leva a outra face da Meta, o Reality Labs. É para cá que vai boa parte do capex e do foco de Zuckerberg. Mas os resultados financeiros são brutais. Vejam estes números. Usando dados recentes como base, podemos projetar que em um trimestre de 2025, o Reality Labs continue apresentando um prejuízo operacional na casa de 4 bilhões de dólares. Desde 2020, os prejuízos acumulados já ultrapassam os 45 bilhões de dólares.
é um sorvedouro de capital que só é possível por causa da imensa solidez financeira da outra metade da empresa. Fortaleza financeira que banca a ambição. Como uma empresa consegue queimar 4 bilhões de dólares em um único trimestre em um projeto especulativo e ainda é vista como financeiramente sólida? A resposta está na força do seu negócio principal. Vamos olhar os números concretos. Balanço patrimonial sólido como rocha. Analisando o balanço da Meta, vemos uma posição de fazer inveja. Em meados de 2025, a empresa possui aproximadamente 58 bilhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo. Do outro lado da equação, sua dívida total de longo prazo é de cerca de 18 bilhões de dólares. Fazendo uma conta simples, isso significa que a Meta opera com uma posição de caixa líquido de aproximadamente 40 bilhões de dólares. Ela poderia quitar toda a sua dívida e ainda teria 40 bilhões de dólares sobrando. Essa flexibilidade é uma arma estratégica poderosa, a máquina de gerar caixa. Mas o número mais importante é o fluxo de caixa livre. É o dinheiro que sobra depois de pagar todas as contas e investimentos. O negócio de publicidade da Meta é tão eficiente que, em um único trimestre, consegue gerar mais de 12 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Compare isso com os 4 bilhões de prejuízo do Reality Labs. A família de aplicativos gera caixa mais do que suficiente para cobrir o buraco do metaverso e ainda sobra muito. É essa montanha de dinheiro que permite a Zuckerberg planejar um capex de 72 bilhões de dólares. Retorno aos acionistas, um sinal de maturidade. O negócio principal é tão lucrativo que, mesmo depois de financiar todas essas ambições, ainda sobra dinheiro. Por isso, a Meta tem intensificado o retorno de capital aos acionistas através de recompras de ações e do seu novo dividendo, um sinal poderoso de que, apesar das apostas futuristas, o core business é estável e maduro. O fosso competitivo. A fortaleza surreal. Essa fortaleza financeira não surgiu do nada. Ela é protegida por um dos fossos competitivos mais poderosos do mundo dos negócios. Vamos abordar os 3 pilares fundamentais que fazem o negócio principal da Meta ser tão resiliente. 1. O efeito de rede impenetrável. O principal pilar do fosso da Meta é o efeito de rede. Pense nisso. Você está no Instagram, Facebook e WhatsApp porque seus amigos, família e as empresas que você segue também estão. Quanto mais usuários uma plataforma tem, mais valiosa ela se torna para todos, criando um ciclo virtuoso que é quase impossível para um novo concorrente quebrar. Com quase 4 bilhões de usuários em sua família de aplicativos, a Meta não tem apenas um fosso, mas um oceano que a separa de qualquer desafiante. 2. A vantagem esmagadora de dados. Cada curtida, cada compartilhamento, cada mensagem e cada anúncio clicado ao longo de quase 2 décadas gerou um volume de dados sobre comportamento humano que nenhuma outra empresa no mundo possui. Esses dados alimentam a sua inteligência artificial. E é essa vantagem de dados que permite ao Advantage Plus ser tão eficiente para anunciantes e que torna os Reels tão viciantes para os usuários. Um concorrente pode até ter uma tecnologia melhor, mas sem os dados, não consegue competir no mesmo nível de personalização e eficácia da Meta. 3. Custo de troca e marcas consolidadas. Por fim, existem os custos de troca comportamentais. Sair do Instagram ou do Facebook significa abandonar anos de fotos, memórias e conexões sociais. Sair do WhatsApp significa se isolar da principal forma de comunicação em muitos países. Além disso, marcas como o Instagram e o WhatsApp são ativos intangíveis de valor imensurável. Juntos, esses fatores aprisionam o usuário no ecossistema, garantindo a longevidade da geração de caixa. Riscos e incertezas. O dilema do homem só. Nenhum fosso é intransponível, e todo investimento carrega riscos. No caso da Meta, eles são significativos, mas um deles se destaca como o risco central,
que amplifica todos os outros. O risco central, o poder absoluto de Zuckerberg. Aqui está o ponto mais crítico da tese. A Meta tem uma estrutura de ações de classe dupla. As ações que você e eu compramos, classe A, têm 1 voto. As ações de Mark Zuckerberg, classe B, têm 10 votos cada. O resultado? Ele detém a maioria do poder de voto e, portanto, controle absoluto sobre a empresa. Pense no capex de 72 bilhões de dólares e nos 40 bilhões em caixa líquido. É Zuckerberg quem decide sozinho como usar esse poder de fogo. Se todos os outros investidores do mundo votassem para reduzir os bilhões queimados no Reality Labs, a decisão deles não importaria. A vontade dele prevaleceria. Isso transforma um risco de negócio em um profundo risco de governança. Riscos secundários, mas reais. O controle de Zuckerberg é o guarda-chuva sob o qual outros riscos importantes residem. Risco de execução no metaverso. O abismo entre o nicho e a massa. O risco de execução no metaverso não é apenas se a tecnologia vai funcionar, mas sim se o público para ela vai se materializar na escala que o investimento exige. Atualmente, o metaverso não é um deserto, mas seu público é de nicho. Ele atrai principalmente consumidores jovens, entusiastas de tecnologia e gamers, que são os usuários primários do headset Quest. Além deles, há um ecossistema crescente de criadores, desenvolvedores e algumas empresas que exploram a tecnologia para treinamento, design e colaboração remota. E aqui reside o problema central. A Meta não está investindo dezenas de bilhões de dólares por ano para servir um nicho, por mais engajado que ele seja. A força da família de aplicativos vem de seu apelo universal, alcançando quase metade do planeta, de todas as idades e perfis. A aposta no metaverso só se paga se ele também alcançar uma adoção em massa, transcendendo o público gamer e corporativo para se tornar uma plataforma essencial para o dia a dia de bilhões de pessoas. O risco, portanto, é que o metaverso nunca consiga fazer essa transição do nicho para a massa. Ele pode até se tornar um negócio sustentável para jogos e empresas, mas isso seria um resultado pífio diante do capital monumental que foi e continua sendo afundado no projeto. Seria o equivalente a construir a maior e mais cara rodovia do mundo para servir apenas a um pequeno vilarejo. Risco regulatório. Governos ao redor do mundo estão de olho na Meta, com ameaças de processos antitruste, leis de privacidade mais rígidas e multas bilionárias. Uma decisão regulatória adversa pode impactar significativamente o negócio principal. Risco. Competitivo. O fosso da Meta é largo, mas não infinito. O TikTok provou que é possível capturar a atenção de centenas de milhões de usuários. A batalha pela atenção do usuário é constante e feroz. A questão é que a resposta da empresa a todos esses desafios, competição, regulação e a necessidade de levar o metaverso do nicho à massa, depende, em última instância, da visão e das decisões de uma única pessoa. Conclusão. Então, depois desta análise, como resumimos a Meta como um investimento? De um lado, você compra a máquina de lucro protegida. Um monopólio digital com um fosso competitivo formidável, 40 bilhões em caixa líquido, que gera mais de 12 bilhões em fluxo de caixa livre por trimestre e que está usando a IA para ficar ainda mais forte. Do outro lado, você financia a aposta do fundador. Você aposta dezenas de bilhões em um projeto especulativo, o metaverso. Um projeto que, até o momento, provou ser capaz de atrair apenas um público de nicho, enquanto o investimento pressupõe uma revolução global. E você faz isso sob uma estrutura onde um único indivíduo tem controle absoluto sobre todo esse dinheiro e destino da empresa. No final, o investimento na Meta se resume a esta pergunta: você confia na visão de longo prazo de Mark Zuckerberg mais do que confia nos números atuais? Você acredita que o fosso competitivo e o poder da IA são uma margem de segurança suficiente para bancar uma aposta visionária que pode, ou não,
Transformar um produto de nicho na próxima plataforma universal, justificando o gasto massivo? Ou você vê um fundador arriscando um negócio espetacular em um projeto que pode nunca ultrapassar suas fronteiras atuais, tudo isso sem nenhum contrapeso? A resposta a essa pergunta define se a meta é uma compra, venda ou manutenção para você. Qual é a sua resposta? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você enxerga essa batalha dentro da Meta. Se gostou desta análise, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos. Obrigado por assistir e bons investimentos!